Jerusalém estão os montes, assim o Senhor invoca no seu povo autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos e com as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Pastor Carlos, a palavra. Graça e paz a todos. Um momento de muita alegria, como nós podemos estar diante da presença do nosso Deus. Vivemos dias difíceis, queremos muitas vezes agradar ao nosso coração, queremos muitas vezes dar para o nosso corpo aquilo que nós achamos que o nosso corpo merece. Muitas vezes nós entramos num estado de letargia, num estado de conformismo. E nesta noite, tema para nós meditarmos, nessa noite é Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, versículo 11 e 12. Tendo como tema paredes do coração. E quando nós falamos de parede do coração, são as barreiras que nós encontramos dentro de nós mesmos. Essa barreira, esse sentimento, esses bloqueios que acabam muitas vezes fazendo distinção das coisas santas, e das coisas corriqueiras e diárias, que acaba tomando nosso tempo. O tempo que era para ser para Deus acaba sendo para nós. Então, parede do coração, Ezequiel, capítulo 13, versículo 11 e 12. Ezequiel, capítulo 13, versículo 11 e 12. E diz assim: por isso diga àqueles que passam cal, o muro cairá, virá chuva torrencial, derramarei chuva de pedra e rangerão ventos violentos quando o muro desabar. O povo lhes perguntará: onde está a correção que vocês fizeram? Então nós vemos aqui Deus questionando, colocando questionamento. Quando nós construímos uma casa, ela é composta de paredes, e nós queremos ver a parede da nossa casa rebocada, bonitinha. Quando eu estava construindo a minha casa, eu vi aquelas paredes, os blocos, tinha uns que estavam meio assim, devido um ser maior que o outro, então alguns ficaram assim, e eu ficava olhando para aqueles blocos, puxa vida, mas o pedreiro poderia melhorar. Mas eu não me importei muito, porque viria um reboque que cobriria aquela imperfeição da parede. Então, quando se trata de parede, nós somos, principalmente na nossa casa, nós somos exigentes, nós queremos ter um ambiente gostoso onde a gente pode ficar. Então essa questão que Deus coloca aqui para o povo, onde está a parede, a calhação que vocês fizeram, Deus está falando aqui que mandaria chuvas, mandaria granizos, mandaria ventos, e aquela parede ruiria e cairia por terra. Então esta é a mensagem de Deus para o povo, e Ezequiel passando essa mensagem para o seu povo,
Daí o povo ficou ali a pensar. Como que está a parede do meu coração? Como está a parede do seu coração? Quantos de nós poderia dizer que já levantou paredes de autodefesa em torno do nosso coração e buscamos com isso reduzir as possibilidades de sermos feridos? Então muitas vezes nós também levantamos, paredes em nosso coração, bloqueios, para que as adversidades, as lutas não nos firam. E isso é muito comum, no relacionamento que nós temos uns com os outros. Muitas vezes nós somos feridos, principalmente quem trata com o povo, quem trabalha com o público. Quantas vezes essas pessoas são maltratadas, machucadas? Então muitas vezes nós criamos paredes de proteção, mas também dentro da família às vezes acontece isso também, os atritos, os conflitos, no relacionamento esposa, pais com os filhos. Então nós vemos esses atritos que acabam gerando feridas em nosso ser, e nós construímos um paredão para nos proteger. Há pessoas que falam assim: por quê? Eu estou falando com você, você já está armado. É um mecanismo de proteção, porque você não quer ser ferido novamente. Não é isso que acontece? Então muitas vezes nós nos vemos construindo paredes de proteção em nossos corações para não sermos feridos novamente. E na maioria dos casos, essas proteções acabam se transformando em paredões e se tornam em cárceres, se tornam em prisões. E é muito comum na atualidade nós vermos pessoas enjauladas, presas dentro desses paredões, e muitas vezes as pessoas se isolam, não quer conversa com A, com B, com C, e muitas vezes nós falamos assim: essa pessoa está deprimida. E muitas vezes não é depressão, simplesmente ela se isola, ela se coloca dentro dessas prisões, ali no seu interior, porque ela se sente segura, ela se sente protegida. Mas também o Senhor, no texto, ele fala assim: para todos aqueles que constroem essas prisões, no seu coração. E o Senhor Jesus vai restaurar, o Senhor Jesus vai restaurar a sua vida. Nós precisamos crer no nome de Jesus que esses muros que nos aprisionam, esses muros que nós levantamos aqui dentro do nosso coração, ele vai cair por terra. Mas para que ele caia por terra, você precisa dar espaço para que Deus, para que Jesus trabalhe em sua vida. E para que Deus possa trabalhar na minha vida, no seu coração, nós precisamos dar espaço para Ele. O meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Por isso a ordenança de Deus para nós é: santificai-vos. Santificai-vos. É tempo de santificar. Santificai-vos é tempo de viver uma visão de santidade. Também santificai a casa do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Tirai de dentro dessa casa, que é o nosso corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos tirar de dentro dessa casa, a imundície, pecado, que muitas vezes nos persegue tão pertinho. Então é tempo de nós tirarmos as roupas sujas, é tempo de tirar as máscaras, é tempo de tirar a maquiagem,
e chegarmos diante de Deus com um rosto descoberto, demonstrando que há em nosso coração. Então nós precisamos demonstrar o que existe dentro do nosso coração. Então nós precisamos nos despir desta velha criatura, sair de trás desse muro que nós construímos, esse muro que nós construímos dentro do nosso coração. Deus quer ouvir algo sincero da nossa parte, do nosso coração. O que nós temos apresentado, a Deus de sincero na nossa vida? Muitas vezes nós queremos e falamos tantas coisas, e muitas vezes quando nós falamos num grupo como nós estamos aqui, nós falamos tantas coisas e muitas vezes nós falamos, poxa vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, olha irmãos, eu tomei uma posição de viver dessa forma para a glória de Deus, mas muitas vezes nós só falamos da boca para fora. Muitas vezes nós falamos só para trazer aquela aparência de um homem que está diante de Deus, mas no seu coração, ele está se enganando a si mesmo, porque nós não enganamos a Deus. Nós achamos que enganamos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E a palavra de Deus diz que enganoso é o quê? É o coração, é o nosso coração. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? O Senhor diz, é tempo de limpar a casa. É tempo de você limpar o templo do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo habite na sua vida. Se os nossos corações estiverem voltados em buscar os prazeres dessa vida, satisfazendo a nossa carne, é porque não estamos numa vida de santificação. Vou repetir, se os nossos corações não estiverem voltados, tiverem voltados em busca de prazeres que satisfaçam a nossa carne, nós não estamos em santificação. O que tem trazido prazer para a nossa carne? Tem pessoas que têm prazer no jogo de azar. Tem pessoas que têm prazer nos vícios, fumo, nas drogas. Tem pessoas que têm prazer em humilhar o seu próximo, em mostrar aquilo que ele é. Então, nós vemos que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus. Falamos coisas, às vezes, que chocam a nossa esposa, que entristece os nossos familiares. Então, nós precisamos viver uma vida de santificação. E, mais uma vez, eu coloco a palavra de Jeremias 17, versículo 9 e 10, ele fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e é uma doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda os corações e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Nós vamos ser julgados conforme a nossa conduta, conforme as nossas obras. Será que a minha obra tem sido uma obra que tem agradado a Deus no meu dia a dia? E quando a gente fala do coração, irmãos, são coisas que nós não queremos mexer. São coisas que nós preferimos pular. Porque o que existe dentro do nosso coração?
Jesus falou o quê? Para os escribas e os fariseus, que eles eram sepulcro caiados, né? Bonitinho por fora, mas dentro cheio de rapinas, cheio de sujeira, de imoralidades. E quantas vezes nós nos vemos, né, vendo coisas, né, com esses olhos que o Senhor nos deu para a glória dele. Meus irmãos, eu confesso que eu estou assim, com muito medo das coisas que estão acontecendo. Tirando os mais novinhos aqui, né, Marcelo, Diego, né, não sei o Sinaldo quantos anos ele tem, mas na época que a gente assentava na sala com os nossos pais, havia censura nos programas de televisão, os filmes eram censurados, os filmes de terror passavam depois da meia-noite, filmes sensuais depois da meia-noite. Hoje, em pleno dia, são filmes que estarrecedores. E a tendência que nós estamos vendo, nós não queremos que os nossos filhos participem, está caindo dentro das nossas casas de uma forma assim espantosa, onde um relacionamento homem com homem, mulher com mulher, está sendo tão normal, e pessoas brigando por isso. O coração do homem é enganoso, mas Deus vai julgar todas essas coisas. Então eu gosto de filmes, eu gosto, né, de programações, mas ultimamente esses filmes que estão passando eu não tenho mais prazer de assistir. Não compensa, muita coisa horrível acontecendo. E o profeta Jeremias aponta o coração como uma das principais fontes de profecias falsas, mas nem sempre o vemos como tal. Muitas pessoas são desencaminhadas pela voz tranquila e silenciosa do nosso coração. Muitas vezes nós sabemos, né, que determinada coisa desagrada a Deus, mas aí fala assim, mas se, né, isso que eu vou fazer agora, se eu sentir que não devo fazer, eu não vou fazer, mas se eu sentir que não pega nada, eu vou fazer. Então muitas vezes nós somos pegados, né, por essa voz sorrateira do nosso coração, nos enganando, porque o nosso coração é enganoso. Mas nós nunca paramos para pensar, Deus, isso que eu vou fazer aqui é do teu agrado? Você vai comprar um carro, Deus, esse carro que eu quero comprar é do teu agrado? Deus, eu vou comprar uma casa, mas é da tua vontade que eu compre essa casa agora? A gente se porta assim diante de Deus? Não. Nós falamos como um filho birrento, né, um adolescente, eu quero aquele tênis, se não for aquele tênis eu não quero. Muitas vezes nós nos portamos, eu quero esse celular da última geração, se não for esse eu não quero. Então muitas vezes nós nos portamos dessa forma e não perguntamos para Deus, é da tua vontade que isso aconteça? É da tua vontade que eu compre ou tenha isso? Mas nós nos deixamos levar por essa voz sorrateira do nosso coração que nos engana de todas as formas que nós nem imaginamos. Precisamos fazer distinção entre esta voz enganosa que vem de uma alma ansiosa, inquieta, de um coração duvidoso e discernir a vontade que vem de Deus. Então nós precisamos discernir essa vontade que nós supostamente construímos dentro de nós temos que ter esse discernimento. Será que vem de Deus ou será que vem do meu coração que está repleto de enganos? Então,
muitas vezes nós não pedimos orientação a Deus e damos com a cara no paredão. Né? Precisamos aprender mesmo a ter essa distinção, fazer essa distinção. Se é a minha vontade que está prevalecendo ou se é a vontade de Deus que deve prevalecer ou está prevalecendo em minha vida. Mas, contudo, irmãos, eu estou falando de tudo isso para que o coração dos irmãos fiquem turbados. Jesus falou da seguinte maneira: não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Então nós devemos crer em Deus quando nós estivermos passando por esses momentos de inquietação. Vamos confiar naquilo que Ele pode fazer, né, por nós e em nossas vidas. Há muitos motivos para os nossos corações estarem turbados. Entre várias coisas, vou citar algumas que muitas vezes o nosso coração fica turbado. Talvez você já passou por isso. Eu já passei por alguns itens que eu vou apresentar aqui, eu já passei por isso. E eu vou confrontar vocês e vocês vão dizer para mim: não, eu já também passei por isso. Medo. Quem nunca teve medo aqui? Tem pessoas que têm medo do escuro. Tem pessoas que têm medo de cachorro. Tem pessoas que têm medo de gato. Tem outros que têm medo de perder o emprego. Tem outros que têm medo de morrer. Vocês têm medo de quê? Ninguém tem medo aqui? Eu tive que fazer um exame e eu sempre fiz esse exame com a maioria, que é ressonância magnética. Sempre fiz e eu fazia, sabe, tranquilamente, até dormia na máquina, né? Tranquilo mesmo. E eu tive que fazer os 2 últimos exames. Eu confesso para os irmãos que eu não sei o que deu em mim. Fui fazer um em São Paulo, na Angélica, e é longe, né? E o convênio, agendar esse exame pelo convênio é demorado também. E aí, na hora que a moça me colocou na máquina, eu comecei a passar mal. Me deu uma crise de pânico e eu não conseguia ficar ali na máquina, né? Eu comecei a passar muito mal. A moça falou: olha, esse exame vai ter que ser feito em você sedado. Eu falei: não, moça, não pode ser. Eu sempre fiz esse exame, alguma coisa está errada, não pode ser. Eu não aceitava aquilo. Mas eu passei tão mal, que assim, eu pensei que eu fosse morrer. Cancelaram o exame, marcaram outra vez. E aí eu fui fazer, né? Quem falou que eu fazia o exame? Eu não fiz. Demorou para mim fazer esse exame, né? E é marcado novamente. A segunda vez, eu fui fazer o mesmo exame, só que foi aqui em Mogi. Eu não consegui fazer. Tão mal que eu fiquei, medo, pânico, que se instalou em mim naquele lugar fechado. Não era surpresa para mim, porque eu já havia feito mais de 10 ressonâncias. E esses últimos, agora há pouco, sábado passado eu fui no médico, o médico falou assim: eu preciso que você faça uma ressonância do crânio. Eu falei: fora de cogitação, eu não vou fazer esse exame. Por quê? Porque eu não consigo entrar naquele tubo lá dentro. Medo. Então todos nós temos os nossos medos, né? Outro ponto: insegurança. A insegurança muitas vezes nos tira do trilho, assim como o medo. A insegurança já fez eu perder bons empregos na hora da entrevista. Sabia tudo, dominava tudo. Era a minha praia, mas por causa da insegurança perdi, né, empregos. Outra coisa que também é latente, né, a violência. E nos dias de hoje, outra coisa que nos assusta também é a violência. Eu saio de casa de madrugada para deixar meu filho, tem que pegar o primeiro trem. Eu saio de casa assim, aperto o botão, o portão abre, eu olho para o outro, o Wesley já está dentro do carro, entra aí, vamos. Aí quando eu volto, eu já volto com o farolzão ligado assim, no máximo, né? Farol alto.
iluminar para ver quem está em volta, e se tem gente conversando um pouco mais acima ou abaixo, eu dou volta, dou um tempo, mas não abro o portão e não entro na minha casa enquanto aquelas pessoas não se vêem dali de perto. É a insegurança, é a violência, nós temos medo. Né? Outra coisa que tem tirado o sono de muitos, desemprego. Né? Por mais que você seja gabaritado, né? Mas você não sabe, né, como a economia vai reagir. Você está trabalhando hoje, amanhã não. É um fantasma que, né, assola, né, a vida de muitos. Né, o sofrimento. Quantas pessoas estão sofrendo por uma enfermidade de um ente querido, ou até mesmo ele, a perda de um ente querido, um divórcio. Então, há muitos motivos para o nosso coração estar turbado. Por isso que Jesus fala, não turbe os vossos corações, crede em mim, crede também em Deus. Então nós devemos vencer os nossos temores crendo em Deus. Diante dos problemas enfrentados, das tempestades que se levantam, muitas pessoas elaboram o seu próprio sistema defensivo. E isto que eu chamo de paredes do coração. Né? Então as pessoas levantam essas muralhas, é uma forma de proteção, o psicológico, o emocional. Os irmãos estão me acompanhando até aqui? Pode falar. E aí, pastor, você falou sobre as coisas dos filmes aí, eu estava pensando, antes a televisão era na igreja cristã, não era legal você ter uma televisão em casa. Às vezes eu pensava que era radical isso aí, mas às vezes era até melhor não ter computador, essas coisas, porque isso aí te leva ao erro, muitas vezes. Às vezes, não vou ver filme, aí você vai ver futebol, aí você acaba idolatrando o time, aí te leva muito rádio de Deus, muitas coisas. Celular, você está ali, você vê uma coisa, quando você aperta, tem um cara fazendo. Então é difícil demais. Então, em meio a tudo isso, quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, só complementando o que o irmão comentou, em relação à TV, entretenimento, fora o tempo perdido. A gente poderia estar buscando a Deus, né, lendo a palavra, perdendo tempo com essas coisas, né? E hoje em dia não tem nada de bom, não tem nada. E qual é a saída para tudo isso? Né? A palavra de Deus, o homem mais sábio que já existiu, falou da seguinte maneira, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída ou a fonte da vida. Então nós devemos guardar o nosso coração de todas essas coisas que o mundo está apresentando. E o que é e como guardar o coração? Como nós devemos guardar o coração? Nós devemos tirar a nossa mente daquilo que, vamos dizer assim, é uma semente daninha, é uma erva daninha para a nossa vida. Aquele que tem dificuldade no relacionamento, vamos dizer assim, deixa eu ver como vou colocar para eu não ser mal entendido, mas aqui nós estamos, depois a gente manda cortar, né? Por exemplo, a pessoa que é mulherento, como ele pode se ver livre desse mal? Passa a mulher, passa a outra, então ele não sabe para onde olha. E tudo que gira na mente dele, em volta dele, é a mulherada. Então é tirar os olhos. O Senhor Jesus falou da seguinte maneira, para você não entrar na vida eterna cego, o que você deve fazer? Arranca os teus olhos.
Mas esse arrancar os olhos que Jesus está falando, é arrancar o olho, chegar assim, enfiar o dedo lá e arrancar o olho fora? Não, é você tirar o foco. Tire o foco, mude o foco. Então, vamos mudar o foco daquilo. Tira a pessoa, tira o equilíbrio da pessoa. Complicado, né, irmãos? Muito complicado, mas nós conseguimos vencer, né? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então nós devemos focar naquilo que é puro, santo e reto. Quantos de nós, então, ou estão com seus corações aprisionados em fundamentos falsos, porque quando eram criança ouviram palavras como essa aqui. Eu já ouvi tantas palavras quando crianças. Você não faz nada direito. Talvez você, como pai, falou isso para o seu filho um dia. Você não faz nada direito. Você é mole demais. Isso fica no coração, né, do filho. Você é lento demais para aprender. Muitas vezes nós colocamos palavras que acabam suscitando ira em nossos filhos e tirando a motivação, né? Há pessoas que baseiam a sua identidade naquilo que realizam no seu, por intermédio do seu desempenho. Se eles conseguem realizar aquilo que planejou, que sonhou em fazer, ele passa a se sentir, né, um vitorioso. Mas se ele não consegue fazer, ele se sente o quê? Um fracassado. Por que eu estudei tanto se eu não consigo realizar nada, se eu não consigo fazer nada? Nós vemos hoje tantas pessoas que têm o título, têm um cartucho, mas não conseguem realizar nada. Por que será? Por que existem tantos profissionais no direito, fizeram tantos cursos, mas na hora de desempenhar a sua função, aquilo que ele passou a vida toda se preparando para fazer, ele não consegue fazer bem feito. Então, tem pessoas que se sentem, talvez seja herança de lá de trás. Você é mole demais, você não faz nada direito, você é lento para aprender. E saibam, meus irmãos, a palavra tem poder. As palavras de um pai na vida do filho têm poder. Então nós precisamos aprender a abençoar os nossos filhos. Outros baseiam a sua identidade no que possui, ou tem, vamos supor, ele baseia a sua identidade naquilo que ele possui. Eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, eu sou bem sucedido. Então tem pessoas que se baseiam, baseiam a sua identidade naquilo que ele realizou, naquilo que ele fez. Tem outros que, pela aparência, sou um cara, sou bonito, então as pessoas, cada um se vê de uma forma. Tem outros que se vê numa situação assim, se sente culpado, algumas vezes com medo e algumas vezes com depressão. Tem pessoas que têm baixa estima, Tem pessoas que têm tudo, Tem um bom trabalho, é bem sucedido, mas a pessoa tem baixa estima. Ela não consegue se relacionar com outras pessoas porque ela acha que ela não merece estar ali naquela posição. Ela se julga incapaz, ela não confia em outras pessoas, ela tem dificuldade do autocontrole, de se controlar. Você conhece pessoas dessa forma? E muitas vezes, isso são tijolos que
que nós, seres humanos, vamos construindo dentro do nosso coração, vamos construindo esses muros com esses sentimentos que são tão prejudiciais para o nosso crescimento pessoal, profissional e até mesmo espiritual. Portanto, o Senhor Jesus quer curar a causa e não os efeitos. Ele quer ir na raiz do problema para que você seja curado. Ele quer ir na raiz do problema, na origem desse problema, para que você seja liberto. Precisamos pedir, clamar a Deus pelo seu auxílio, pedir ao Espírito Santo que jorre a sua luz nos nossos corações, sobre os nossos pecados que ainda não foram confessados ou tratados. Quantas pessoas têm pecados não tratados, não confessados diante de Deus? Então nós precisamos pedir a Deus, e muitas vezes nós achamos que não temos. Não, eu não sou isso não. Tem pessoas que é orgulhosa, é prepotente, é arrogante, mas ela não vê, ela não se sente assim. Então é preciso que o Espírito de Deus lance a luz sobre o nosso coração para Ele mostrar para nós aquilo que existe verdadeiramente dentro de nós. Todos nós aqui temos gaveta em casa, não temos? Eu tenho gaveta em casa, tenho gaveta aqui, e outro dia eu vou fazer uma limpeza nas minhas gavetas. Meu amigo, quando eu comecei a fazer a limpeza, quantas coisas que tinha lá sem sentido. Eu falei, por que eu estou segurando isso aqui? Por que eu estou guardando isso aqui? Um relógio velho sem ponteiro. Eu falei, por que eu estou guardando? Não tinha nenhum valor sentimental. Se tivesse, tudo bem. Coisas que sem sentido lá dentro da gaveta e faltando ali. Notinhas, lembretes, não sei do que, quando eu tirei, todas aquelas coisas da gaveta, eu olhei do lado, um monte de coisa, a gaveta ficou até mais suave para você abrir e fechar ela. Bem assim os nossos corações, nós vamos acumulando coisas dentro que nós achamos, não, eu vou precisar. E nós, homens, somos assim mesmo, Todos nós temos a nossa casinha de ferramentas, de peças. E quantas vezes eu troquei peça de carro? Meu sogro, tudo que ele fazia no carro, ele guardava. Se subisse uma coisa, ele guardava. Assim. Aí eu aprendi algumas coisas com ele também. Mas aí de repente, caiu a ficha. Para que eu estou guardando essas peças? Vocês daqui eu tive um Opala, eu tinha peça de Opala em casa. Eu tinha peça do carro Zé do Caixão em casa, que era aquele Fiat quadradinho. Coisa que a gente vai, pregos que, não dá para desentortar, dá para usar outra vez. Parafusos que você vai colocar lá, tá até espanado, pode falar. Pastor, lá em casa, sobre isso aí não tem essas coisas, mas é igual, o senhor já foi lá, não sei se os irmãos, acho que nunca foi lá em casa, não. Na da churrasqueira, eu até falei para minha esposa, não quero armário, não quero geladeira, não quero nada. Trocou a geladeira, coloca na rua, o pessoal leva embora, tudo que for leva embora. Por quê? Tem uma casa da pessoa, já não tem mais onde nem passar mais de tantos eletrodomésticos velhos, sem velhos utilidade, não, às vezes é bom, mas que dá para outra pessoa usar e ela não quer, e ela vai dando. Eu falei assim, nossa, não está nem dando para a gente passar. Eu coloquei um micro-ondas lá fora, eu ia colocar lá fora, senão eu estava com ele na mão, passou um rapaz, falou, quer para você, bacana? Está funcionando, mas não quer assim, daí até hoje pergunta, tem mais alguma coisa ainda? Então, se eu deixo lá fora, não ia ser usado, ia ficar me atrapalhando lá, não, não deixa nada aqui não, tira tudo para fora.
Depois compra o outro, estragar um, compra o outro. Então nós precisamos, né, pedir a Deus que lance luz sobre a nossa mente, o nosso coração, para que nos ilumine, para que a gente venha fazer uma limpeza no nosso coração, tirar tudo aquilo que é espúrio, tudo aquilo que não tem sentido, e muitas vezes nós falamos, não, pode mexer em tudo, menos nesse bichinho de estimação aqui. Aí você passa o tempo, aí você vê uma coisa tão sem sentido. Por que estou guardando isso? Quando passamos pelo tratamento de Deus, e quando eu falo assim, lançar luz, né? Essa luz que é lançada na nossa mente e no nosso coração é o tratamento de Deus no espiritual. E quando nós passamos pelo tratamento de Deus, quando desejamos ardentemente a cura da nossa alma, dos nossos traumas vividos, tenha certeza de uma coisa: vai começar uma grande turbulência em nossa alma. E quando você começar a clamar, começa a se formar uma tormenta dentro de nós. Porque tudo aquilo que nós queremos tirar das nossas vidas, que nós falamos, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero viver uma vida de derrotas. Eu não quero viver uma vida de vícios. Eu não quero viver isso assim, 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 assado. Isso gera em nós uma turbulência, porque a nossa carne, já está acostumada com todas essas coisas. Então, essas coisas que nós precisamos deixar Deus tratar em nossos corações. Quanto mais você ora, mais ela se intensifica. Você já orou por uma coisa, por uma libertação? Aí, Deus me liberta disso, Deus, eu preciso ser liberto daquilo. E parece que quanto mais você ora, mais difícil fica. Um ditado que fala assim, né? Quanto mais nós fugimos do inimigo, quanto mais eu fujo das tribulações, mais tribulações aparecem. É mais ou menos assim. Quanto mais você tenta se ver livre de coisas que agradam a sua carne, mais a sua carne vai militar contra o espírito, porque a nossa carne está acostumada com aquilo. Quem bebe, quem é alcoólatra, é uma luta interior. Quem é viciado em drogas, é uma luta. Eu conheço pessoas que se converteram. De cada 100 irmãos, um é liberto total. Sabe? Porque ele se entrega a Deus, ele mortifica a carne. Mas tem alguns que vivem um pouco de tempo, mas aí começa a vir aqueles desejos, ele começa a andar pelos caminhos errantes e ele volta a usar drogas, volta a beber, volta no vício de jogos, de azar, ok? Porque o corpo, o organismo, a mente já está cauterizada. Então sim, a carne vai militar contra o espírito. Então precisamos derrubar essas paredes, esses muros que muitas vezes acabam tirando a nossa motivação de servir ao nosso Deus. Por isso que Deus falou assim, tá vendo o muro que você construiu? Vocês revogaram, cagaram, pintaram tudo bonitinho, mas eu vou mandar as tempestades, vou mandar os ventos, vou mandar granizo. Eu quero ver se essas paredes vão subsistir. Quem assistiu hoje o jornal? Teve um estado aqui, não sei, no sul, rapaz, o telhado voava como se fosse papelão. Foi Ananideu, né? É uma coisa assim. Foi para esses lados que aconteceu. No Amazonas, né? Parecia papelão, telhado voando. Foi feio. Foi feio. Então agora você imagine, Deus falando assim, vou mandar ventania, temporal. Eu quero ver se esse muro de proteção vai subsistir. Ok? Por quê?
em nossos corações, o Senhor precisa mexer na ferida, aquela que está, purulenta, cheia de pus, ainda nem criou aquela casquinha. Deus tem que mexer, né? Quem já se feriu forte aí, e na hora que a gente vai tratar, não chega perto, não, deixa que eu ponho, né? Eu já tive ferimentos que eu não deixava ninguém encostar. Eu que tinha que chegar, colocar ali um remedinho em cima, porque eu sabia o quanto doía. Nós não gostamos que mexa nos nossos ferimentos, porque a gente sabe onde que dói mais, na verdade. Afinal, a ferida é sua, está no seu corpo. Mas para que Deus trate, essas feridas, nós temos que deixar Deus mexer nessas feridas. Tirar o pus, tirar a impureza. Muitas vezes, essa ferida está até fedendo, e essa ferida é a ferida do pecado, e nós não deixamos, que ninguém mexa. Nós não permitimos que ninguém mexa nas nossas feridas, nos nossos traumas, Então nós precisamos deixar que Deus trate para que nós tenhamos a libertação. E muitas vezes as pessoas ficam revoltadas com Deus. Você já viu as pessoas revoltadas com Deus? É a coisa mais triste que nós podemos presenciar, é uma pessoa revoltada com Deus. Ficar revoltado com Deus, dizer que Ele é injusto, é infiel, é arbitrário e que não me ama. Aquela criança birrenta, fez a minha vontade, papai me ama. Mas você corrigiu, não deu aquilo, papai é ruim, se revolta contra o papai, é arbitrário, é injusto, Então nós precisamos verdadeiramente deixar que Deus cuide de nós, das nossas feridas. Mas se você se vê, não quer se posicionar diante de uma dificuldade, diante de um problema que você tem, você não quer expor para Deus para serem cuidados e sarados, então você vai se levantar, vai se levantar e vai sair da presença de Deus e vai viver no meio dos escombros, porque você não quer deixar que Deus cuide das suas feridas. São tijolos que nós construímos. Irmãos, essa questão desse tema, eu vi que é uma questão muito psicológica, e eu peguei algumas coisas fracionadas para nós entendendo a questão do nosso coração como sendo um coração enganoso. E eu vou contar aqui, Amós capítulo 5, verso 19, conta uma história muito, uma parábola interessante. E muitas vezes nós nos vemos vivendo ou vivenciando essa parábola no nosso dia a dia. É como, todos acharam? Amós capítulo 5, verso 19, que diz assim: é como se um homem fugisse diante do leão e encontrasse um urso, ou como se entrando numa casa, na sua casa, colocasse ou encostasse na parede e fosse mordido pela cobra ou por uma cobra. Quem gostaria, tem outra versão diferente aí, pode ler. Um pouco parecida, mas tem diferença. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. O que o texto está apresentando para nós? Então, imagine você um
um camponês. Amanheceu o dia e esse camponês levanta disposto, um monte de coisa na cabeça, o que ele vai fazer nesse dia que Deus deu a ele. Então ele sai da sua casa, pega a estradinha e começa a andar. Na sua mente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, preciso ir em tal lugar, preciso fazer isso. É igual nós levantamos no nosso dia a dia para trabalhar. E esse homem do campo pegou a estrada e de repente ele sentiu algo como se ele estivesse sendo espreitado. Aí ele parou, olhou para um lado, olhou para o outro, estava meio escuro ainda. Aí ele ficou um pouquinho assim, atento. Quem mora no campo sabe como que é. Aí ele veio aquele alívio, ufa, não é nada. Ele continuou. De repente, ele vê um barulhinho, ele para e dá uma olhada e ele vê um leão. Ele vê o leão, ele se assusta e sai correndo, fugindo desse leão. E ele corre, de repente ele olha para trás, cadê o leão? Consegui despistar o leão, estou a salvo. Aí ele toma fôlego e ele resolve voltar para o campo novamente, mas por um atalho, um caminho diferente. E começa a andar, e quando ele percebe, ele dá de encontro com o urso. Aí o cara, esmoreceu. E agora, o urso? E ele, perna para que te quero. Correu, com todas as suas forças, fugindo desse urso. Aí ele entra em casa, encosta na parede para tomar um fôlego e de repente vem uma cobra e em seu braço. O que Amós está tentando nos dizer? Que muitas vezes nós fugimos dos inimigos exteriores, conseguimos vencer, conseguimos nos desvencilhar, mas muitas vezes nós não conseguimos nos livrar das perseguições que existem dentro da nossa casa. A cobra representa o nosso homem interior nos mordendo. Nós não conseguimos fugir do nosso homem interior, da nossa velha natureza. É isso que o texto nos ensina, o leão, o urso e a cobra. Esse homem conseguiu escapar de dois inimigos extremos. Foi vencido pela serpente sorrateira que estava dentro da sua casa. O leão e o urso representam os nossos inimigos externos, enquanto a cobra representa o inimigo interno que nos ataca por meio da nossa personalidade, por meio de um coração doente, por meio das nossas emoções e do desequilíbrio. Então, vemos aí essa questão do muro dentro de nós que nós construímos. Muitas vezes o inimigo é eu, é você, somos nós. Muitas vezes nós apontamos, lá está um inimigo, não, mas a maioria das vezes o inimigo maior que nós temos é nós mesmos. As nossas atitudes, a nossa maneira de viver, de ser. Então nós precisamos vencer o que está dentro de nós, enraizado no nosso coração e na nossa alma. São paredes que levantamos em torno do nosso coração e atuando sobre ela, que Satanás tem as melhores oportunidades de destruir relacionamentos, casamentos, família, igreja e até mesmo a sociedade, principalmente a comunhão com o Senhor. Pessoas que têm uma personalidade tão emparedada que acabam prisioneira dentro dessas paredes.
Eu vou citar para os irmãos aqui, eu espero que os irmãos não estejam enquadrados, são tijolinhos que formam essa parede que nos separa de um relacionamento genuíno com Deus e até mesmo entre nós, como membros do corpo de Cristo. Parede da rejeição, e os tijolos que compõem essa parede tristeza. Muitas vezes, as pessoas ficam tristes. Então, essa é a parede os tijolinhos da parede da rejeição, esse é o primeiro tijolo. Autocompaixão. O que é autocompaixão? Pessoa que tem dó de si mesmo, Se autocompadece. Eu não merecia isso. Só acontece comigo, Autodepreciação. Eu não presto para nada. Eu sou um zero à esquerda mesmo. Eu nasci para ser isso aí. Complexo de inferioridade. Puxa vida, por que eu não sou igual ao Marcelo? Olha, estou nessa vida, não consigo nada. Por que eu não sou igual o Francisnaldo, como o Genilson, como o Fábio, como o Diego? Talvez você tenha passado alguma altura da sua vida, você pensou dessa forma. Depressão, apatia. Subiu, desceu para mim. Se eu pegar aquela promoção, mudar de horário, tudo bem, se não também. Então, às vezes a pessoa se torna apática. Insegurança, senso de inaptidão ou incapacidade, sentimento de culpa, amortecimento, agonia, distinção, desânimo e desespero. Então, esses são os tijolos que compõem a parede da rejeição. Vou falar agora da parede da revolta. Mas existe essa parede? Dentro do nosso coração existe essa parede da revolta, que é composta pelos tijolinhos. Agressividade. Você já viu pessoas agressivas? Às vezes você está conversando com a pessoa e de repente ela explode, Aí a gente, menos, por que você está gritando? Por que você está nervoso, Presunção. Quantas pessoas presunçosas, Mas ela não sabe isso, Coisa tão básica, Então presunção. Exaltação. Quantas pessoas se exaltam, eu sou melhor, meu carro é o melhor, minha casa é melhor, minha esposa é a mais bonita, o meu emprego é o melhor, Superioridade, espírito competitivo. Quantas pessoas, principalmente empresa, que às vezes você está na sua área de trabalho e a pessoa chega ali, o cara chegou ontem e já quer saber mais do que você que está lá há anos trabalhando, Então, inflexibilidade, manipulação, teimosia. Vocês são teimosos? Resistência ao aprendizado. Tem pessoas que você está ensinando e ele acha que sabe tudo. Não, que eu tinha que aprender, eu já aprendi. A escola que você aprendeu, eu saí de lá como mestre. Tem pessoas que se sentem, que não precisa aprender mais nada. Personalidade possessiva. Então, são vários tijolinhos, eu pulei alguns. Espero que nenhum de nós estejamos fazendo parte desse paredão e que nós não tenhamos esses tijolinhos dentro de nós. Ok? E outra, vou compartilhar o tipo de pessoas com personalidades manipuladoras para analisarmos. Vocês já trabalharam ou viveram com pessoas manipuladoras? Pode falar, Genilson. Infelizmente, já. Na
minha época de trabalho, eu estava até, o pastor falando, estava aqui até pensando, né, nessas pessoas, nessas características. As sabichonas que sabem tudo, não aceitam regras, né? Você fala, existe um procedimento e tem que ser cumprido. E as manipuladoras, que são extremamente desagradáveis. Agora eu vou colocar uns termos assim, isso não foi eu que escrevi, tá, gente? Isso aqui foi pesquisa que eu fiz, eu fui trazendo para nós pensarmos, tá bom? Manipulador ativo, né? Eu nem pensava que existia, eu sei que existem pessoas manipuladoras, mas manipulador ativo, né? O que significa isso? O único pensamento é manter o controle da situação a qualquer preço. Quer ser maioral, está por cima de tudo. Vive ressaltando seus pontos fortes e nunca reconhece as suas fraquezas. No relacionamento com os outros sempre aparece como mais forte, procurando tirar vantagem de todas as coisas. Eu já tive pessoas, convivo com pessoas dessa forma, eles sempre na maioral. Manipulador passivo. É interessante, eu fiquei assim, falei, meu Deus, mas existe tudo isso? É mais difícil essa personalidade é difícil de ser detectado, pois a sua estratégia de manipulação é dissimulada, aquelas pessoas dissimuladas, né, que dá o tapa, esconde a mão, não foi eu, tal, pessoas dissimuladas, né? Seu objetivo não é exercer o controle, mas sim evitar ofender os outros. E, para isso, ele assume um papel de sofredor, de carente. Mas eu não tenho condições, né? Eu preciso disso. Muitas vezes utiliza o tijolo da autopiedade, né? Ele quer que todos tenham piedade dele, tenham dó dele, do objetivo de passar por coitadinho e assim obter o que deseja. Se faz infeliz e nessa condição manipula os outros para satisfazer as suas carências afetivas. Terrível, né? Manipulador competitivo. Então, possivelmente vocês aí já passaram por esses manipuladores competitivos. Cuidado que eu vou puxar o seu tapete, hein? Ambiente de empresa, mas tem. Tem, pastor, eu estava lembrando aqui, eu lembrei de um colega meu. Ele entrou, um rapaz jovem, corre atrás, tem os objetivos dele, mas daquele jeito, atropelando tudo, sabe? E ele foi aprendendo, tipo assim, na matéria-prima, aprendeu rapidinho, não precisava mais ninguém ensinar, e foi aprendendo. Aí beleza, ele chegou na produção lá, que é produto que a gente faz lá, é resina e tal. Os caras falaram assim, você vai te ensinar isso aí, você vai ver, ó, rapidinho ele vai saber mais do que você. Beleza, não tem problema não, então ele é bom então, beleza. Aí eu fui ensinar ele. Aí na hora que eu estou ensinando o processo para ele falou assim, não, você não acha melhor fazer desse jeito, tal. Eu falei para ele assim, ó, se você já sabe, eu não preciso te ensinar. A partir de hoje, você já está me ensinando, então você já pega e faz, então não preciso te ensinar mais. Eu já falo para o supervisor que você já está apto e já. Não, vamos aí, Flávio, isso aqui está. Não, porque parece que você está me ensinando, cara. Deveria eu estar te ensinando, você que está me ensinando. Ele já estava atropelando as coisas, cara. Eu falei assim com ele. Rapidinho ele ficou no lugar dele. Então tem esse manipulador competitivo, esse é um pouco mais versátil. Por vezes agem como dominador, em outras como sofredor, dependendo da situação que ele estiver. Só uma questão de mudança tática, é mais habilidoso e chega a ser profissional na arte de criar forma de manipulação. Seu objetivo é ganhar, seja qual for o preço. Então, manipulador indiferente, né? Esse aqui, aquele que se distingue dos outros por não gostar de ser maioral
nem sofredor. Aliás, ele até diz que não se importa com a posição, mas quando ele afirma isso, na verdade, ele está manipulando a si mesmo de forma sutil, negando-se a admitir que sente e engana-se a si mesmo. Na verdade, ele se importa e se interessa, sim, pelo que acontece ao seu redor. Mas ao negar e reprimir esse sentimento, ele manipula a si próprio e diz: faz tudo em nome do amor. Então, tudo que ele for fazer, não, estou fazendo em nome do amor, não me importo, mas você sabe como é, que eu te amar, meu pai. Eu vou ficar quietinho no meu lugar, tá? Então esse aí é o cara, é o manipulador indiferente. Irmãos, finalizando, mas para que nós precisemos chegar aonde Deus quer, todos nós queremos uma casa bonita, um muro bonito, e para que isso fique bonito, existe uma ferramenta chamada prumo. Então Deus quer pôr cada um de nós no prumo. Precisamos passar no prumo de Deus. Amós 7,7 fala: ele mostrou ainda isso, o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. Ou seja, Deus quer trazer nós arrumado diante da sua presença. Por isso, irmãos, vamos deixar Deus arrumar as nossas vidas. Vamos pensar no altar. Altar é lugar de confissão, sacrifícios, de arrependimento, de perdão. Altar é lugar de expiação, de aceitação, de libertação, de cura, de proteção e sangue. Ok? No momento que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, chegamos a este altar. Precisamos levantar um altar no nosso coração. Qual é o altar que está no seu coração, amado irmão? Precisamos edificar um altar que glorifique a Deus. Deus está procurando agora, olhando para o coração. Deus quer colocar o seu coração no prumo. Deus está procurando um coração dedicado. Deus está procurando um coração firme na palavra, um coração comprometido na oração, um coração obediente, um coração que serve, que se submete à vontade de Deus, um coração que ama, um coração que ora fervorosamente, um coração que faz a casa o seu lar, um coração que zela pelo seu lar, um coração que cria a ordem no caos. Coração enriquecido pelo regozijo do Senhor, um coração que demonstra cuidado, um coração que encoraja. E que hoje nós possamos ser homens valorosos, homens segundo o coração de Deus, que vem encorajar. Deixa Deus derrubar esse muro que faz separação entre a presença de Deus na sua vida e as coisas desse mundo. Vamos deixar Deus destruir esse muro, as barreiras que estão dentro do coração que nos separam de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, porque verdadeiramente, ó Deus, o Senhor é o Deus que cura, liberta e restaura, e quer nos colocar, ó Deus, no prumo do Senhor, para que estejamos, ó Deus, em obediência a Ti, em santidade e em novidade de vida. Quero agradecer pela vida dos meus irmãos, pelo Marcelo, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do Teu filho, o Flávio, ó Deus, Tu sabes, Tu conheces, ó Deus, o Genilson, o Francisnaldo, o Diego, ó Deus, esse que nos fala, ó Deus, somos homens propensos aos nossos corações e pedimos a Ti, ó Deus, que nos dê sabedoria para que não venhamos a confiar em nosso coração, em nossos sentimentos, porque enganoso é o nosso coração e não queremos, ó Deus, ser enganados pelo nosso coração, porque enganamos a nós mesmos, mas nós não enganamos a Ti. Por isso, Deus, nos ajude, ó Deus, e que a nossa vida no prumo do Senhor,
o nosso altar venha a aparecer, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, um altar de adoração, um altar de reverência, um altar de submissão à Tua vontade, um altar de santificação, uma vida santa, reta e casta. Pedimos a Ti, ó Deus, obrigado pelos meus irmãos, e coloco nas Tuas mãos, ó Deus, a vida do Marcelo para sexta-feira. O Senhor use a vida dele, ó Deus, com graça, com autoridade, e venha falar aos nossos corações. Depois outros dias que se passam, o Genilson e outros irmãos, ó Deus, que estarão conosco. Pedimos assim a Ti, ó Deus, a Tua bênção, e que cada palestra dessa, ó Deus, não seja só mais uma palestra, mas seja, ó Deus, uma ferramenta para crescimento espiritual e fortalecimento. Obrigado, Senhor, fica conosco e nos leve em paz para os nossos lares, e que no domingo estejamos aqui oferecendo a Ti um perfeito louvor. Pedimos assim, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém.